O mutualismo obrigatório é uma relação interespecífica caracterizada por ambas as espécies necessitarem dessa relação para viver. Porém, apesar de ser vantajosa para a espécie, pode ser ou não vantajosa para os indivíduos. E por isso é levado em consideração a aptidão à reprodução da população, é o aumento de indivíduos dessa espécie. Um exemplo dessa interação é que, antigamente, antes da chegada dos homens brancos à África, existia um gênero de formigas chamados Crematogaster, que protegiam as acácias da predação de grandes animais. Porém, com a chegada dos homens, eles trouxeram uma espécie invasora, a formiga Pheidole, que predou as Crematogaster, predou as acácias e, consequentemente causou a destruição de algumas Crematogaster, assim diminuindo a quantidade de acácias no ambiente. E ao diminuir a quantidade de acácias no ambiente, isso deixou os gnus e as gnus, girafas e esses grandes herbívoros desprotegidos dos leões. E, consequentemente, aumentou a área de campo. Com a área de campo maior, as zebras conseguem ver os leões mais de longe e conseguem fugir. Ou seja, ao a formiga comer as acácias, ela conseguiu diminuir a quantidade de predadores para a acácia, conseguindo ela ter o monopólio daquela presa, e também facilitou para as zebras, pois agora elas têm uma maior chance de escapar dos leões. Alguns outros exemplos também de mutualismo, temos a relação do peixe-lanterna e as bactérias luminescentes. No caso, o peixe-lanterna, né, tem o órgão, aquele órgão que ele abaixo dos olhos dele, que ele emite uma luz. Aí, essa luz é produzida por bactérias bioluminescentes. Aí, a relação seria, as bactérias recebem, por elas estarem presas dentro do órgão, né, parecida com as bactérias do nosso intestino, elas conseguem receber os nutrientes que o peixe consegue adquirir pela alimentação dele, e elas conseguem absorver, e em troca, o peixe-lanterna acaba usando a luz, né, que essas bactérias produzem para atrair as presas e se comunicar com outros peixes. Um outro exemplo desse mutualismo obrigatório é a situação das micorrizas, que é uma associação entre fungos e algumas plantas, né? No caso, plantas vasculares, a raiz das plantas, no caso, né? Em que essas plantas elas precisam de certos nutrientes, como sais minerais e água e tudo mais, para fazer a fotossíntese. Esses fungos ajudam a absorção desses nutrientes para as plantas fazerem a fotossíntese, enquanto as plantas, após fazer a fotossíntese, elas dão, podemos dizer, para os fungos carboidratos, alguns açúcares, tudo mais para sobrevivência do fungo, fazendo assim com que seja necessário esse mutualismo entre eles, já que o fungo ajuda a planta que mesmo em um solo menos fértil ou em um solo mais seco, elas consigam, pelas raízes, absorver água e sais minerais, enquanto a planta ajuda nos crescimentos dos fungos, concedendo a eles o alimento para eles sobreviverem. Um outro exemplo de relação mutualística seria entre o cupim e os protozoários, pois o cupim se alimenta de madeira, mas não consegue produzir as enzimas necessárias para a digestão da celulose, componente da madeira, certo? Por esse motivo, o cupim possui protozoários que vivem em seu interior e são capazes de degradar a celulose e obter a energia necessária ao seu metabolismo. E essa relação também pode ser encontrada em ruminantes, como por exemplo as vacas, cabras e bactérias que vivem em seu próprio sistema digestório. Por fim, mais um exemplo de relação mutualística entre a anêmona do mar e o caranguejo paguro. Esse caranguejo tem o hábito de viver em conchas abandonadas de moluscos, e as anêmonas se instalam sobre essas conchas. Por ser provida de tentáculos cheios de substâncias urticantes, as anêmonas afugentam os predadores, conferindo uma maior proteção ao caranguejo e à anêmona,
por sua vez, que geralmente vive presa a rochas. Pode expandir seu raio de ação. Então, ela pode ter um raio maior de alimentação ali, já que é levado para passear pelo caranguejo. Então, ela fica como se fosse meio que nas costas, grudado nas costas do caranguejo.